1h26, Venê. Essa hora o jogo já tinha tava acabado. 3-0 já. Quantos minutos que foram? 24 minutos. 24? Eu gosto desse número. Ah, O é? número da Tu minha gosta? vida. É o número da minha vida, 24. O que aconteceu na minha vida no ano passado? Diz a ele pra ele não falar com Que ano foi ano passado? Ô, Pedrosa, fala comigo. Fala. Eu vou ler ali o TP, eu vou ler o que tá escrito. E aí Tá bom. você vai falar, tá? Tá. Fala pra O ele não falar Vasco com perdeu ele. pro Palmeiras 3-0, quebrou a invencibilidade de 7 jogos. Sim. Com o resultado, o gigante da colina, mas olha só que bonitinho que o povo escreveu pra você. É muito Com carinho. o resultado, o gigante da colina caiu para 13º lugar com 30 pontos, um atrás da zona de classificação para a Sul-Americana. A gente já não tá mais falando desse negócio de já se afastou da zona de 12º. Ah, é? Tá errado. 12º, ganhou uma Um beijo vaga. para a nossa produção, mas não diminuam a posição do gigante. Toma! É tão duro chegar ali, pô. Venê, Ainda querem tirar? o Vasco hoje, só para explicar, tem o mesmo número de pontos do Corinthians. 30 pontos. Só que o Vasco tem um saldo bem superior ao do Corinthians. O Vasco fez 38 gols no campeonato e tomou 38 também. Uma maravilha. Saldo 0. Só que o Vasco tem uma vitória a mais do que o Corinthians. O Vasco tem 8 vitórias e o Corinthians 7. Ontem seria mais uma. Inclusive, fica meu repúdio à arbitragem. O que aconteceu? Repito, o que aconteceu ontem, embora não seja futebol carioca, mas Corinthians Internacional. Pra quem não viu o lance grotesco, o pênalti marcado para o Internacional, vale a pena ver, porque você vai se revoltar. Isso mostra e resume como é a arbitragem de futebol brasileiro. Péssimo. Mas enfim. Cara, vou ser honesto com vocês, tá? Vamos lá. Se o Vasco tivesse com a equipe titular, já seria difícil, já seria praticamente impossível. Porque a gente está falando de uma equipe que é o Palmeiras. O Palmeiras, ele encontrou inclusive o seu melhor momento na temporada quando ele utiliza a dupla Flaco Lopes e Vitor Roque. O Palmeiras que ganhou do River Plate no Monumental e ganhou também em casa. Um Palmeiras que perdeu para o Bahia na última rodada, mas um jogo totalmente atípico. Até para o próprio Bahia, que é outro que oscila demais também. Abel reclamou de gramado e tudo mais, mas o Palmeiras dentro do Allianz Parque é um adversário hoje que, junto com o Flamengo, é o mais difícil do Brasil, sem dúvida alguma. E talvez em bola jogada, o momento do Palmeiras hoje seja até melhor do que o do Flamengo. Então, assim, cara, já seria difícil de qualquer forma. Aí, quando você perde o Bastos e perde o Barros e o Carlos Cuesta, aí acabou, gente, porque o nível desce muito. O Vasco com o Barros e com o Carlos Cuesta é o time que tem condição de empatar com o Flamengo, é o time que vence o Cruzeiro, é o time que vence o Bahia e é o time que talvez no Allianz Parque faria um jogo mais duro. O Vasco sem esses jogadores se torna o time que estava brigando para não cair. Porque é muito claro, é muito nítida a diferença de nível de um jogador para o outro. Porque quando o Barros não joga, isso mexe no time inteiro. Quem foi colocado ontem para ser titular? O Tietê. Para mim, volta mais uma vez antecipada. Um jogador que com a bola ajuda, porque tecnicamente ele é muito bom, mas sem a bola estava fora de ritmo, estava fora de eixo. É um jogador que, para mim, teve uma volta antecipada. Quem jogou de primeiro volante? O Hugo Moura. E, mais uma vez, o Hugo Moura prejudica o Vasco nesse Campeonato Brasileiro. Para quem vai se lembrar, principalmente para quem é torcedor vascaíno, mas a gente que acompanha também o futebol, no primeiro turno, quem entrega o jogo para o Palmeiras é o Hugo Moura, jogando lá no Mané Garrincha. O Vasco faz o jogo competitivo, estava 0-0 o jogo, e aí o Hugo Moura entrega o gol numa saída de bola. Dessa vez, ele teve a dupla com ele, Lucas Oliveira, que é um jogador que fez um jogo decente com a camisa do Vasco contra o Flamengo, e ele já foi alçado como titular pelo Fernando Diniz. Sendo que, assim, é um atleta que não tem condições de ser titular do Vasco da Gama. E ficou muito claro isso ontem. É um jogador que não conseguiu saltar a linha quando era preciso, que não conseguiu defender, que cometeu uma lambança junto com o Hugo Moura no segundo gol, e é uma coisa que continua prejudicando o Vasco. São 11 gols por erros diretos do Vasco que ele entrega o gol para o adversário. 11. Se o Vasco tomou 38 nesse campeonato, 11 foram de erros diretos de próprios jogadores do Vasco da Gama. Então, ofensivamente, com a bola no pé, o Vasco nem fez um jogo horroroso, tá? Os 15 primeiros minutos ali, o Palmeiras chega 2 vezes e faz 2 gols. Mas quem estava controlando a partida era o Vasco. Só que, cara, fica muito difícil. Se você tem um ataque tão letal quanto o do Palmeiras, Vitor Roque, Flaco Lopes, jogadores que estão numa fase brilhante, e um time consistente contra o Palmeiras, 35 mil pessoas lá no Allianz Parque, é muito difícil você escalar essa montanha de novo depois de ter tomado 3-0. Agora, tem 2 coisas que eu tenho que citar aqui. Fernando Diniz falou que o time melhorou no segundo tempo. O time não melhorou no segundo tempo. O que aconteceu no segundo tempo é que o Palmeiras tinha metido 3-0 e naturalmente o Vasco ia ganhar campo. O Palmeiras ia tirar um pouco o pé. E outra coisa, é muito importante a gente falar sobre o Verratti, que é um cara que eu sou grato, que é um cara que fez tudo pelo Vasco. Ele
é um cara que doa toda a sua alma, que faz tudo mesmo. Ele é o capitão, ele é o líder, taticamente ele se entrega, mas ele é um jogador que, infelizmente, não está atravessando o seu melhor momento. É o pior momento dele com a camisa do Vasco da Gama. E se no Flamengo o Pedro banca, se no Atlético o Hulk banca, se no Palmeiras o Vitor Roque e o Flaco Lopes já bancaram, se no Fluminense o Cano banca, por que o Verratti não pode ser preservado nesse momento que ele está ruim? Por que o Fernando Diniz não pode ter outra opção, como Carlos Andrés Gomes e até o David, que entraram no segundo tempo e o time deu uma melhoradinha ali, principalmente em produção? É algo que tem que ser conversado, cara, porque infelizmente o Verratti não está conseguindo ajudar o Vasco, como ele já ajudou diversas vezes, mas não adianta, o campo tá gritando pro Fernando Diniz e ele não tá escutando. E ele é só um dos problemas, tá? No final das contas, eu resumo tudo isso aos desfalques do Barros e o Carlos Cuesta, porque, junto com o Robert Renan, foram os caras que deram a sustentação pro Vasco. Só que assim, não tem como não olhar para a parte ofensiva, e eu digo isso até pensando num Felipe Coutinho, que precisa de um jogador melhor para você associar. Coutinho fez um jogo ruim ontem? Não, era o único que estava tentando. O Nuno ontem também, jogo horroroso do Nuno ontem. É um jogador que eu gosto muito, excelente jogador, uma contratação muito boa, mas jogo muito fraco. Então assim, cara, a gente tem que pensar nessas situações, o Diniz tem que pensar em encontrar soluções melhores, mas dito tudo isso, nada de terra arrasada. Foram 7 pontos conquistados em 12, contra 4 adversários de 16. O Vasco, para mim, encontrou sua consistência na temporada. Ontem foi um ponto fora da curva, levando sempre em consideração que o Palmeiras é muito forte, mas que o Vasco tem que fazer um campeonato consistente. Ficar entre os 10, garantir uma vaga ali na competição continental, seja Sula ou seja Libertadores, e preparar esse time para dezembro, para a Copa do Brasil. Esse é o ponto mais importante. É isso. O mais difícil no torcedor, gente, aí eu falo de cadeira, é controlar esses extremos que a gente vive, né? Ou é o A ou é o Z, nunca é o M, né? Ou é eu tô muito feliz, ninguém me ganha, eu sou o melhor do Brasil, ou é meu Deus, terra arrasada, morri, acabou minha vida, me levem embora porque o meu time perdeu. Né? O Vasco ontem enfrentou um dos melhores times do Brasil, né? Talvez o melhor no momento, não sei, o Flamengo também jogando muito, mas enfrentou esse time, jogando dentro de casa, potente, regular, há mais de 5 anos aí, brigando por títulos, e vem numa sequência boa e cria aquela expectativa, dá pra ganhar. Aquele pensamento do empate, do respeito que ele enfrentou o Flamengo, vamos dizer, já estava tudo destruído, porque o torcedor já vai com o peito aberto, eu consigo ganhar, e tem que ser assim mesmo. Só que controlar um pouquinho essa frustração depois, porque, gente, não é terra arrasada. O Vasco faz uma ótima sequência, o Vasco melhorou demais. Eu acho que o Diniz está conseguindo imprimir o que ele quer de trabalho. O Vasco já não estamos nesse programa aqui, está proibido falar de zona de rebaixamento. O Vasco está brigando por Sul-Americano, quem sabe daqui a um pouco, faltam 12 jogos para acabar o campeonato, brigar por uma vaga na pré ou na Libertadores, enfim. Mas não dá para o torcedor achar que é uma terra arrasada perder para o Palmeiras de 3-0, Vene. Fernandinha, concordo com vocês. Eu acho que o que o torcedor vascaíno precisa fazer é alinhar a expectativa. Mas eu prefiro o torcedor ficar revoltado quando perde Palmeiras a aceitar uma derrota, achar que já vai perder. Perfeito. Eu prefiro essa skin, digamos assim. Eu acho que o torcedor do Vasco tem que pensar grande, não pode diminuir a instituição do Vasco. E sobre enfrentar o Palmeiras, hoje eu não consigo dizer se o Palmeiras é o melhor time, mas eu consigo dizer que o Palmeiras hoje tem o melhor ataque, com certeza, do futebol brasileiro. Por quê? Em números, só para o torcedor entender, a dupla Vitor Roque e Flaco Lopes, os dois atacantes do Palmeiras atualmente, Flaco Lopes nos últimos 12 jogos, 9 gols e 2 assistências, o Vitor Roque nos últimos 12 jogos, 9 gols e 4 assistências. Sem sombra de dúvidas, a gente está falando do melhor ataque atualmente dos dois atacantes. E pegou uma defesa do Vasco totalmente desfalcada. O Vasco entrou em campo ontem como se não tivesse os reforços. Reforços esses que a gente vem elogiando e que ajudaram demais a equipe do Vasco e o técnico Fernando Diniz melhorarem a equipe. Vamos lá, o Calma Barros é o jogador mais importante hoje, na minha concepção, no setor defensivo. O Cuesta chegou muito bem e jogou no lugar dele o Lucas Oliveira, que, com todo respeito ao futebol do Lucas Oliveira, não tem condições de ser titular da equipe do Vasco da Gama. Então, assim, diante de tudo que a gente falou, a derrota era aceitável, mas a forma como ela foi construída, é que dói mais o torcedor, na minha concepção. Em 24 minutos, você levar 3 gols, é frustrante.
Mas eu concordo também com o Pedrosa. Não concordo com o Fernando Diniz. O Vasco não melhorou no segundo tempo. Foi o Palmeiras que tirou o pé no segundo tempo, até mesmo com substituições, já pensando nos próximos jogos, porque tem um clássico contra o São Paulo no final de semana. Dito tudo isso, calma, torcedor vascaíno. O saldo é extremamente positivo. E sim, tem que continuar pensando numa Sul-Americana e, quem sabe, numa vaga na Libertadores. Tá E mais o tranquilo, Pix? Pedrosa? Nada ainda. Cara, eu juro pra você, cara, eu fico tranquilo. Eu tava sei muito que mais fica. estressado no jogo contra o Ceará, por exemplo, que empata em casa com um gol no final. Eu vou ficar muito mais estressado se empatar com Vitória, por exemplo, se perder pro Vitória em São Januário. O Vasco agora tem Vitória e Fortaleza em sequência, sendo que tem os 10 dias da data FIFA. Então tem total condição de fazer 3 pontos agora, descansar, recuperar os atletas. Provavelmente o Carlos Costa não vai novamente para esse jogo, mas volta ao Barros e jogar contra o Fortaleza fora de casa. O campeonato do Vasco é esse, gente. O campeonato do Vasco não é ganhar do Palmeiras. O campeonato do Vasco é ganhar do Vitória, é ganhar do Fortaleza, é continuar pontuando contra as equipes ali do meio de tabela. É isso. Vai oscilar, é normal, gente. Vai normal. perder jogo. A vida é assim. Não, e eu, uma vez, eu ouvi um grande amigo meu, eu não vou expor ele, o jogador falou uma vez assim pra mim, eu tava muito nervosa, o Botafogo perdeu um jogo e tal, e ele disse, ué, Fê, esse jogo valia mais que 3 pontos? É isso. Aí eu disse, não, realmente. Aí aquela sensação de terra Você não arrasada concorda comigo, saiu do não, meu Pedrosa? peito. O problema foi como Concordo. perdeu. Muito rápido. Você tomar Entendeu? 3 gols É em frustração. 24. É Aquela isso. frustração que eu falei que o torcedor, por perder, ela vem como uma avalanche. Acabou. Ei, se toca. É uma coisa assim, entendeu? E teve dói. amigo meu falando assim, eu, no fim das contas, acabei comemorando, porque poderia ter sido uma goleada absurda. Né? E mais uma Entende, vez, Vene, entende o que essa pessoa falou? claro, o que mais irrita, Vene, é perder com erro individual. De novo, das mesmas peças, dos mesmos caras. Eu acho que é isso que irrita. De resto, o panorama é positivo. Mas por que essas peças jogaram? Por conta dos desfalques. É, Então não porque tem é o nem que eu como- falei. Essa coisa de desfalque acontece em todo time, Todo né? Então, rapaziada, concorda ou não com o Pedrosa que faz parte perder pro Palmeiras? Não é terra arrasada. O Vasco fez uma boa campanha aí em setembro, conquistando 7 pontos em 12 jogos. Tem recuperação contra o Vitória. Você acha que o time realmente sentiu a falta dos desfalques do Barros e também do Cuesta? O que dizer do Verratti, que não vai para o banco de reserva de jeito nenhum no comando do Fernando Diniz? Deixe seu comentário aqui que é importante. Curta, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no canal para ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais aqui no YouTube. Valeu? Saudações vascaína. Fui!